Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Negocia Trampo. Eu sou Paola e hoje o nosso assunto é um pouco polêmico. Hoje a gente vai tocar em algumas feridas do mercado de SST. Será que o mercado realmente está saturado? Falta oportunidade? Mas será que aquela pessoa que estava lá em 2010 ainda não se atualizou para 2025? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para isso, eu chamo Kleber Williams, diretor técnico da Negocia Trampo, e a Stephanie, que é a gerente administrativa da Negocia Trampo. Sejam bem-vindos. É um prazer, né? Mais um dia, mais uma vez, estamos aí. Prazer estar aqui de novo. Muito bom. Vamos lá. Kleber, me fala. Falo. Esse profissional que está falando que não tem oportunidade, que o mercado está saturado, mas não atualizou nem a foto do LinkedIn, que é de 2010. A pessoa tava com cabelo preto, agora tá com cabelo branco. Tá grisalho. Tá grisalho, você nem reconhece a pessoa mais. E tem vários assim, hein, Paula? Eu acho que realmente tem dificuldade no mercado, óbvio, como todo mercado tem. Seja de segurança do trabalho, seja de recursos humanos, alimentação, que talvez seja um mercado muito mais rotativo. Mas a minha pergunta que eu faço, que eu provoco é: não tem espaço e você criou o seu espaço? Você já criou o seu... Você já criou a sua oportunidade? E essa é uma pergunta que tem que colocar no mercado. Você já criou a sua oportunidade, Paula? Exatamente, a gente tem que sempre estar alerta, né? Exatamente. O mundo tá mudando, mas será que a gente também tá mudando com o mundo? Tem esse pessoal de headhunter aí que fica... você tá procurando trabalho só no LinkedIn? Ou você tá procurando só no vagas.com? Então, assim, eu não sei se esse é o caminho hoje. Então, assim, eu acho que a Negocia, ela traz isso para a pessoa, um profissional. Cara, crie a sua oportunidade, né? Monte você. Tá difícil? Capacite-se para você trabalhar para o mercado. Esse que é o seu desafio. Mas será que às vezes também as pessoas não ficam só nesses grupos de WhatsApp? Eu sei que você participa de vários e parece muro das lamentações. Olha, falta oportunidade, não tem oportunidade, né? Acho que você deve ouvir muito isso. Acho que é o que mais rola, né, Stephanie? Com certeza, é o que mais rola. Olha, eu vou falar pra você que eu era uma dessas pessoas. O meu LinkedIn, eu não tinha nem foto. Aí, ó. O que me ofereceu a oportunidade foi a Negocia Trampo. Aí agora eu tenho uma foto, né? Participo dos grupos. Foto atualizada. Atualizada. Por favor, né, gente? Por favor. Mas quem me deu esse direcionamento foi a Negocia Trampo mesmo. Tá vendo? É porque, assim, em grupos... os grupos são bons para alguns momentos. As pessoas se ajudam hoje mais do que era 10 anos atrás, como eu te falei. Com certeza. Lá no primeiro episódio eu falei para vocês, 10 anos atrás, segurança do trabalho era muito individual. Hoje ela está mais colaborativa, isso é bom pra caramba para o mercado. Só que ela continua muito individual, porque o cara monta um grupo de WhatsApp, a intenção do cara, do grupo dele, ter muitas pessoas, óbvio, e ele quer ganhar um dinheiro com um grupo de WhatsApp. Beleza, esse cara teve essa ideia, perfeito, não tem problema disso. E aí você vai ver o cara monta 10 grupos, a mesma pessoa. E aí ele tem 1000 pessoas num grupo, 500 no outro, 400. Esse cara, ele criou uma oportunidade dele. Perfeito, desse jeito. Mas o cara que tá no grupo ali e tá... qual que é o primeiro desafio do cara? Ah, pessoal, me formei faz 5 anos. Aí a gente volta para aquele problema de formados versus mercado. Você se formou faz 5 anos, mas você não tá no mercado. O que você tá fazendo? Ah, eu continuo como assistente de recurso humano, continuo como assistente administrativo, continuo como porteiro. Cara, dá um passo, né? E a gente tem um desafio aí. Por que é um desafio? O profissional da área de segurança, ele acha que tudo que ele tem que fazer é a parte operacional. E aí a gente vem para um outro problema. A gente vai falar de tecnologia mais para frente, porque isso vai prejudicar as pessoas. Então é falta de vaga, é falta de preparo mesmo. E eu acredito que sim, eu tenho muito isso. E aí eu vou te falar, porque eu vivi muito isso na pele, né? Atuava numa empresa de atendimento de território nacional, e a gente via muita diferença do profissional São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, Pará. E não era conhecimento técnico. Conhecimento técnico as pessoas tinham e têm hoje. A questão é como se posicionar como um profissional. E aí eu bato sempre essa tecla, eu não deixo de mentir, de bater nela. Vem da segurança, não se vende como profissional. Então, assim, as pessoas não se capacitam para a gestão. Elas têm que entender que a tecnologia está vindo para o mercado. E ela vem para todos os mercados, inclusive para o de segurança do trabalho. A IA está isso para desafiar a gente, né? Não, e tem gente que acha, né, que, eu vou ser um pouco bem franca, né, talvez seja um pouco indigesto o que eu vou dizer, mas tem gente que só tá querendo saber de fazer PGR e PCMSO e tá achando que tá tudo certo, tá surfando na maior onda, é um profissional extremamente qualificado só fazendo isso. Eu vou... né? Eu tenho, lá na plataforma nós temos um profissional que ele é muito bom operacionalmente.
A diária dele é R$ 800. É uma diária boa, Sim. óbvio. Mas não é não é todas as consultorias que pagam uma diária dessa. Não. Né? Talvez uma indústria, que é o cliente final, pague. Aí você vai falar, poxa, o cara se capacitou. Ele fez ponte rolante, ele fez empilhadeira, ele fez NR33, NR35, tá assim, NRs ele domina. Não tem, e é justo ele cobrar isso. Quantas pessoas fazem isso? Não sei. E aí eu falo por que a gente tem uma briga de mercado aí. Porque eu começo a ir muito para a parte operacional, e só operação. E aí eu falo dos desafios. Por exemplo, quando eu falo só de operação, hoje em dia, você já tem assinatura de ficha de EPI, já hoje em dia, desde 2013, né, 12 anos atrás. E hoje mais ainda, via digital. Eu já não tenho mais a ficha de papel. O que eu vou organizar como técnico? Já não organizo mais a ficha. Porque eu faço via digital, gero uma nuvem, eu vou fazer gestão disso via um software, né? Alguma coisa, uma plataforma que seja. Então eu já tirei parte do trabalho do cara. As grandes empresas, por exemplo, quando você vai viajar, você vai visitá-la, perdão, você já tem entrega de EPI na visita. Você vai passar na catraca, olha isso, você se cadastrou, você vai passar na catraca, você põe a sua digital, ela abre um totemzinho, aí sai um pacotezinho ali, com um capacete, uma luva, um óculos. Você fala, cara, tirei do cara o trabalho que vinha entregar. Você vê como o mercado é? E aí eu falo, tecnologia. Então, se o profissional não se adapta, não se adequa ao mercado, ele vai ficar para trás. E aí vai faltar mercado profissional, não vai, Paula? Sim, e tem gente que ainda vai dizer, o mercado não me valoriza, poxa, subvalorizado, e realmente não vai te valorizar, porque quem faz o básico vai ficar para trás. Isso Eu tenho uma pergunta que eu falo que é muito importante quando eu falo do se vender, né? Como que você fala de segurança na sua empresa hoje? Essa é a primeira coisa. O cara fala, não, minha empresa não investe em segurança do trabalho. Por quê? Porque os caras não estão preocupados. Mas por quê? Porque os caras não querem saber de segurança, porque a preocupação do cara é fazer o RH bem, é fazer a administração. Não, isso é verdade. A antiga empresa que eu trabalhava é bem difícil. Eu nem sabia, na verdade, o que era segurança do trabalho até eu chegar na Negocia Trampo. Porque, na minha empresa não visava isso. Visava sempre dinheiro, produção. Sim. Sempre. E aí eu falo que nós, como profissionais de segurança do trabalho, somos culpados. Porque a partir a segurança, se você parar para pensar, a empresa ela começou com a segurança do trabalho. Primeiro dia que você vai pisar na empresa, você faz uma integração de recursos humanos, correto? Sim. E uma de segurança do trabalho. Uma você conhecer a empresa, quem são as pessoas, a hierarquia da empresa, o organograma, tudo. E depois você vai fazer uma de segurança. Quais são as áreas de riscos, por onde você pode andar, se tem algum EPI que você tem que utilizar. Então tudo começa na segurança. E o cara não sabe utilizar isso a favor dele. Aí a reclamação do cara é, a minha empresa não investe. Mas não investe porque você não sabe utilizar a segurança a seu favor. Se você não sabe utilizar a segurança a seu favor, não vai funcionar em lugar nenhum, amigo. Você pode estar, com todo respeito à Verdinha, você pode estar na Petrobras, que já tem a política de segurança já embutida, Sim. que você como profissional você não vai andar. E aí você vai, infelizmente, 6 meses, 12 meses, você é mandado embora. Exatamente. E aí você vai falar o quê? A Petrobras mente, ela não acredita em segurança. Mentira. Você não se adaptou ao sistema. E eu acho que é uma coisa legal que a gente tem hoje na Negocia Trampo, porque a gente vende que é uma plataforma que o cara vai ter oportunidade. Sim. Sim. Mas todo mundo vai conseguir essas oportunidades? Não. Exatamente. O cara tem que saber se vender. A gente tem a reputação na plataforma, né? Perfeito, Paula. Acho que essa é uma colocação legal. Por quê? A gente fala que é o Uber da segurança. Então, comecei hoje. Uber começou... Peguei meu carro agora, vou começar a dirigir no Uber. Não tem estranho nenhum, zero. Aí vem a Stephanie, me chama no aplicativo, olha aí, cara, será isso? Já tem zero? Vai correr. Não vai me aceitar, mas por acaso ela me aceitou, tô chegando. Entendeu ela que eu tô chegando hoje. A ideia da plataforma é isso. Então você vai olhar para um profissional de segurança do trabalho e falar, ele só tem o selinho de verificado. Ele não é bronze, não é prata, não é Mas ouro. eu acho que é até importante falar, porque tudo bem quando essa pessoa está chegando na plataforma agora, realmente ela não vai ter nenhuma estrela por conta disso, mas você consegue botar na plataforma qual a sua qualificação, o que você faz de diferente, porque isso nesse primeiro momento, vende muito. Então, se é o cara que só se formou lá em 1900 em Guaraná com rolha e até agora não faz um curso, não se atualizou, não sabe nada, Exato. Ele vai continuar sem experiência na plataforma, porque ele não tem diferencial. E aí, quando você precisa contratar, você tem 2 opções. A primeira é só jogar o serviço e deixar acontecer, ou que serviço você precisa? Preciso disso. Vou buscar pela descrição. Pela descrição, quem eu vou achar? Vou achar a Paola, o Emerson, o Stephanie, o Kleber, o Pedro, o Edu. Então, assim, quando eu
me atualizo e vou lá, preencho a plataforma, coloco algo mais, então eu coloco lá, fiz treinamento, sou instrutor de NR35 em 2018, sou instrutor de Paint em 2020, sou instrutor de NR33 2015. Beleza, 2015. Você tem noção, porque a norma se atualizou. Ela pede que você faça uma reciclagem como instrutor. 10 anos, né? Não necessariamente que ela fala que você tem que fazer XXT para instrutor, tá? Mas, cara, é cabível. Por que não? Né? Sim. As coisas mudam, os processos acontecem diferente. Então, assim, eu acho que, para mim, eu falo muito isso, cara. A gente tem que entender o que é gestão. E a segurança do trabalho, ela tem que entender que ela hoje faz gestão. A segurança do trabalho, ela foi o cara que metiu o chicote, infelizmente, lá em 1950, 1970, 1980. De 2000 para cá, as coisas começaram a mudar. Alguns acompanharam, que é o que você falou. O cara tá com a foto do perfil lá quando ele tinha 22 anos, hoje ele tá com 55, com 6 cabelos brancos. E o cara não muda o perfil. Exatamente. Né? Então, assim, o cara tem que entender o que mudou. É aquilo que eu falo, segurança trabalha em qualquer lugar, mas os pormenores que é o que faz a diferença e muda você como profissional. Isso não é coaching, isso é enxergar mercado, isso é enxergar o que você quer. Eu lembro que eu entrei numa empresa em 2015 e a gente tinha um setor, cara, muito sucateado de segurança do trabalho. E era legal, a gente não tinha moral nenhuma. Juro por Deus. Eu cheguei na salinha, até hoje, eu cheguei na salinha, eram 2 técnicos, nós tínhamos que ser 2. E eu olhei pra salinha, ela tinha uma salinha pequenininha, ela tinha um monte de prateleira assim em torno. Aí eu falei pro cara, vou colocar o nome fictício aqui pra não dar problema. Sem expor as pessoas, sem por expor. favor. Eu falei, ô negocia, o que é essas prateleiras aqui? Ah, não, que o antigo técnico, ele vendia produto eletrônico aqui. Aí os caras vinham aqui no almoço pra comprar celular, televisão. Eu falei, Jesus, cara. Desacreditado. E aí, você entra isso era uma empresa de 67 anos, gente. Empresa grande, nacional. 67 anos. Com 1.200 funcionários naquela época. Meu Deus. Aí eu te falo, o que era feito? O sistema absorveu o cara. E eu cheguei fresco, com um monte de ideia. Fazia 5 anos que o cara não tinha uma CIPAT. Eu não tô nem aí. E o compliance não deixava pedir nada para um fornecedor meu. Eu falei, vou resolver. Fizemos CIPAT os 3 anos que eu fiquei lá. Mas para mim foi um grande desafio. Eu tive que me reinventar na empresa. Sim. E eu saí de lá, cara, porque tive uma outra oportunidade de mercado. E é isso que eu falo, se a gente não se reinventa, a gente fica para trás, o mercado nos engole. Esse é meu medo. Sim, eu acho que a grande dica que a gente tem que dar aqui para quem tá ouvindo a gente ou vendo é que o mercado, ele não tá saturado. Assim, pode estar até saturado, porque a gente tem uma demanda, a gente tem pouca demanda para muito profissional. Sim. Mas assim, se esse profissional ele não se especializa, ele não se atualiza, ele vai cada vez mais ficando para trás. Então assim, acho que a proposta da Negocia hoje é que o cara seja o dono do próprio negócio dele. Isso, perfeito. Então, ele precisa saber que ele é responsável pelo negócio dele. Então, ou seja, ele precisa ser protagonista da carreira dele. Disse tudo. Cara, eu acho que isso é uma palavra bem importante. Por quê, Paula? A gente tem um outro desafio aí, que é ensinar o cara a ser protagonista, ser dono do próprio negócio. Eu não vou nem falar de valor, mas vou dar um exemplo aqui, tá? O cara não quer sair para ganhar R$250 meio período. Você fala, meu amigo, com todo respeito, R$250 meio período para trabalhar 3 horas. E meio período é 3 horas, não é? 6 horas, das 6 às 12. Não. Eu tô falando do cara que chega lá às 8, 11h30, ele acabou o trabalho. Tá indo embora. 3 horas e meia. O cara fala para trabalhar para ganhar R$250, você CLT. Não tem problema de ser CLT. E é super normal. Então, na plataforma, hoje a gente tem pessoas que são CLT e faz trabalho por fora, trabalhando à noite e nos finais de semana. E para mim tá super justo para ele, eu acho bacana. Aí, assim, quando eu falo que a gente tem que ensinar os caras, por quê? Cara, se você sai 10 dias a R$800 como menino lá, são 8 mil no mês. Só que você ficou com 10 dias ocioso. Cara, faz 2 trabalhos de meio período por 250, você tirou mais 500. Com mais 10 dias, você tem mais 5. Seu salário daquele mês vai ser 13, não vai ser 8. Né? Porque, pega esses 5 e vai investir, então. Ou aquele mês os 5 valeu a pena, vai torrar. Mas aí como você quer ser empresário? E aí vem alguns desafios, Paola. Como que eu falo com o meu cliente? O meu cliente é folgado. Eu lembro quando eu entrei na consultoria, a primeira coisa que eu falei, o cliente não é folgado. Os caras, porque a primeira coisa que eu ouvi na primeira vez, aqui tá cheio de cliente folgado, cliente mal educado. Eu parto daquele princípio, o cliente tem razão até a página 2. Sim. E eu, como fornecedor, eu tenho que dar razão para ele da página 2. Então
Aí eu volto de novo. Como que eu atendo o cara? O que eu faço diferente pro cara? Não adianta eu não fazer uma entrega e esperar o cara me cobrar. Né? Fechei um trabalho com a Steph, ela vai fazer um trabalho lá em... Jundiapeba. Jundiapé, pronto, fica aqui do lado. Mas vai fazer lá em Jundiapé, beleza, tá fechado pra amanhã, sábado. Chegou sábado, 7 da manhã, ela não vai, não me avisa. Aí chega segunda-feira, eu falei, aí, tá certo, a documentação você vai me passar hoje? Ah, não, tive um imprevisto. E eu vou te falar, parece mentira. Acontece pra caramba no mercado de segurança do trabalho. Não, e o cliente não vê valor no seu trabalho. Aí que tá. Ele não consegue ver valor. É isso. Porque você não, ele não enxerga o trabalho, o valor dele, e ele não vende valor quando ele faz isso. Então, pô, eu vou ter um imprevisto, eu já tô sabendo hoje. Eu vou ligar pra Stephanie e falar, Stephanie, ó, cara, eu não vou conseguir amanhã. Qual o prejuízo que vai ser pra você? Posso te mandar um profissional que eu conheço, que é de minha confiança? Exato. Eu vou perder dinheiro, mas, cara, conquista. Isso que a gente fala quando a gente fala naquele bate-papo que a gente teve com o Douglas, por exemplo. Isso sim é a experiência do cliente. Do cliente sabe, caraca, o cara me ligou hoje 10h30 para falar que não vai conseguir atender um trabalho amanhã às 9h. E ainda conseguiu resolver o meu problema. E vai me dar uma pessoa para solucionar, que é de confiança dele, que ele pode ser cobrado pela entrega do cara. Exato. Sabe? Então, assim, a gente tem isso no mercado profissional em todos os lados, né? O meu problema é até aqui. Eu posso daqui, eu joguei no seu colo. Não, o problema é seu. Às vezes eu tenho a percepção que o profissional de segurança, ele às vezes enxerga, assim, não só o profissional, mas as empresas como um todo, que segurança é só normativa, a gente precisa cumprir a lei. Então o cara acha assim, ele precisa de mim. Então, assim, eu chamei um técnico de segurança, então esse cliente precisa de mim, então se eu atender de qualquer jeito, tá tudo certo. Só que não é bem assim, né? Ó. E exatamente isso. Eu vou usar as palavras do Edu. Outro dia eu vi um post, eu acho que esse post não foi no Instagram, foi no YouTube, ao qual o cara fala se vale a pena ser profissional da área de segurança ou não. E aí a fala do cara fala, não, vale a pena ser profissional de segurança do trabalho. Por quê? Porque a empresa é obrigada a te contratar. Amigo, já nem começa que você está na profissão errada. Exatamente. Eu falo que assim, é uma pena ainda, tá tendo uma briga muito grande para ter a regulação do piso salarial nacional, óbvio. Em São Paulo ainda, a gente tem um piso, graças a Deus, né, para os profissionais, mas é a cidade onde tem, infelizmente, o maior PIB, né, tá tudo concentrado aqui. Então a gente tem um piso estabelecido, mas nas outras cidades não. Então você tem em São Paulo 4.600 como piso, pô, bacana. Só que você tem lugar que tá pagando 2.100, 2.000, 2.300. E aí, talvez faça diferença numa outra região, você com 2.300, talvez não. A questão aí é, cara, beleza, que seja 2.300 para minha região, mas eu preciso fazer algo para a empresa olhar para mim, para eu poder dar um passo diferente, para eu poder me profissionalizar melhor, para amanhã depois, em vez de pegar os 2.300, eu aceitar 2.500, eu aceitar 2.800, eu aceitar 3, e o cara olhar para mim e falar, pô, vale a pena buscar esse cara aqui. Então, a gente precisa mudar algumas coisas, senso de dono, como se vender como profissional, se você é autônomo, como atender o seu cliente. E aí que você falou, sou profissional, beleza. A empresa está me contratando porque ela é obrigatória, mas o que eu posso fazer diferente? Para aí sim, que nem ela falou, pô, eu não conhecia segurança do trabalho. Pô, 6 anos de empresa, eu não conhecia segurança, empresa grande pra cacete, multinacional. E aí? Só por causa do segmento? Não importa o segmento, né? Então volto a dizer, é o profissional que está aqui. Cara, se não tem um profissional que faz acontecer, você vai voltar para a prateleira do negociando. Que ele é referência, a gente hoje tem outras formas de se divulgar, mas o boca a boca funciona perfeitamente. Então, assim, poxa, eu fui atendido pelo Kleber, cara, o Kleber é excelente, vou te indicar o Kleber, que indica para você, e aí você não precisa mais procurar o serviço vem até você. Então, você se torna realmente uma marca consolidada. Cara, nós fizemos uma palestra na empresa que eu trabalhava, no meio da pandemia. E eu virei super parceiro do cara, ele chama Alexandre. Ele mora no Rio Grande do Sul. Cara, um profissional fantástico. E eu bati um papo com ele para ele ser um fornecedor nosso, para as empresas que quiserem, porque ele faz muito treinamento de liderança, da parte de gestão de segurança. E cara, o que foi legal? Eu não falava com ele fazia 5 anos. E a gente se trocava mensagenzinha, um mandava pro outro uma mensagem, um evento e tal, tudo assim. Mas conversar, ligar, nada. E nós fizemos uma vídeo pra bater um papo. Do jeito que a gente tá fazendo aqui, ó. Falando de mercado. Ele falando que ele via lá, o que eu via aqui. Cara, ficamos 1h e 50 minutos conversando.
E ele é um cara que, todas as empresas que eu fui, ou eu prestei serviço, eu indiquei para fazer capacitação de gestores a parte de segurança do trabalho. Eu não ganhei R$1. Como eu falei, ele mora no Rio Grande do Sul, eu moro aqui. Eu fiquei 5 horas sem falar com ele. Mas é o que você falou, o boca a boca ajuda. Ele tem a plataforma dele, ele tem o sistema, ele tem o site, ele tem Instagram, tem tudo. Mas no caso o conhecimento que ele trouxe, a confiança que ele me trouxe na palestra que ele fez para nós, nos levou, me levou a gostar de conversar com ele, me levou a ter ele como amigo e me levou a procurar ele para fazer serviços diferentes. Exato. Então, o que você falou o diferenciado vai ser sempre procurado. Às vezes vai demorar. Óbvio que está saturado. A gente está falando, por mais que a gente faça, de novo, 21 milhões de empresas, com 96% das empresas sendo micro e pequenas empresas, a gente tem 4% de empresas grandes. 4% de empresas de 21 milhões, a gente está falando de 8 milhões de empresas. De 800 mil empresas. É empresa pra caramba. E a gente tem 460 mil profissionais formados. Então, 50% está faltando aí, em algum lugar aí. Aí são os PJs, as consultorias, que talvez isso não é contabilizado. Mas não tem espaço? Tem espaço. O que precisa é a gente se capacitar. Eu acho que essa é a diferença. E aí, só para encerrar, acho que o pessoal entender, né? O mercado está saturado, até pode estar, mas também mais saturado ainda é o profissional que se recusa a evoluir, a se atualizar, a buscar conhecimento. Então, ao invés do tempo que você está, às vezes, parado, vendo um vídeo no TikTok, procura alguma coisa para se desenvolver, porque isso é fundamental. Você é o gestor do seu tempo. Então, assim, se você não evoluir na sua carreira, a Negocia pode ter várias oportunidades, mas você não vai conseguir se adequar a elas, né? Cara, eu vou te dar só um exemplo pra gente fechar, como você falou. A gente tá nesses trocentos mil grupos aí, a Negocia. Participando, ouvindo. A nossa base de profissionais são mais de 18 mil. Não tá todo mundo na plataforma, óbvio que não consegue, não dá tempo, não é? E é gradativamente. Aí eu vou lá e coloco lá, preciso de um profissional para tal lugar. E já tem 10 mensagens de reclamação procurando emprego. Eu preciso de um profissional para tal lugar. Já direcionando a região, postando nos grupos certos. Cara, aí você fala, um grupo de 1.036 pessoas, me responde 2. Fico feliz que 1.034 tá empregada. A gente espera, né? Pelo menos. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, aparece, né? A gente brinca muito. A porta tá ali, cara. Você abre se quiser. Então, acho que é isso que tá faltando pra nossa área, infelizmente. Boa. Gente, então só pra gente encerrar, vocês querem trazer mais algum ponto? Não, quero fazer um convite novamente. Vem pra Negocia, vem conhecer as oportunidades que nós temos, nossos parceiros, nossos fornecedores. Vai fazer sentido pra vocês. Vamos bater um papo. Vai no nosso LinkedIn, no nosso Instagram. E, por último, nosso canal. Acho que vai valer muito a pena os bate-papos que nós criamos nesses conteúdos aqui. E as oportunidades também que a gente cria na Negocia. Exatamente. É isso. Muito bom, gente. Então, obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente. Então, não deixa de acessar a Negocia Trampo, buscar uma oportunidade que mais se adeque a você. E se tiver alguma dúvida, se quiser trazer algum tema que seja importante também, que você queira crescer na carreira, conta aqui pra gente, deixa nos comentários que a gente vai ficar muito feliz de ouvir também você. Então, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.